Eu e Pedro, a gente é fundador do Boss Lab, que é uma formação de empresárias focada em especialistas que querem desenvolver seus produtos, suas mentorias, escalar seus serviços para que possam vender todos os dias com previsibilidade, mas sobretudo com simplicidade. Mas o produto ele já estava criado, a metodologia a gente já tinha feito, a gente já tinha desenvolvido, a gente já tinha começado a vender. Só que aí a gente encontrou um problema no meio do caminho que eu vou deixar o Pedro explicar melhor como é que foi. Mas, pode falar agora? A gente já tinha mentoria no ar, a gente já tinha começado a vender, mas a gente estava tendo uma dificuldade de vender todo dia, tá ligado? Vender no processo. E aí foi aí que a gente conheceu a metodologia do Gui. Na verdade, a gente conheceu não como aluno, na verdade o Gui me convidou para trabalhar com ele, trabalhar como closer dele na época, 2022. E foi ali que quando eu cheguei, eu vi, falei, cara, pô Gui, isso aí que tu tá fazendo, tu acha que vai funcionar na minha mentoria? Ele falou, não, com certeza. E aí ele me ajudou a implementar na nossa mentoria e foi ali que a gente começou. E aí a gente começou a vender. Então, a gente vendia, mas vendia muito pouco. Quando a gente lançou, a gente fez um lançamento super bom, assim, dentro do que a gente conseguia fazer. E aí começou a cair. E aí foi que a gente até conversou com o Gui na época. A estrutura que a gente estava implementando demandava muito dinheiro, muito tráfego, muito tudo. E aí a gente não conseguia arcar com aquilo naquele momento da nossa vida. Aquilo não era algo viável para o nosso modelo naquele momento. E aí, conforme a gente fez o primeiro lançamento, os alunos começaram a ter os primeiros resultados, a gente começou a entender, cara, tá muito barato. A gente começou vendendo por R$500. E a gente, legal, vamos fazer uma ação para dobrar isso. E a gente dobrou e fez mais um dinheiro ali. Mas a gente não conseguia sustentar aquele modelo, não dava. E foi aí quando que o Pedro chegou para mim e falou, Lu, o Gui tem uma estrutura muito interessante pra gente. Vamos testar? Eu falei, eu tô o que puder, o que tiver para fazer, eu tô fazendo. E a gente começou a fazer. E aí aí que começou a vir a nossa previsibilidade. Aí que a gente começou a realmente a dominar um pouquinho mais o jogo e ter a segurança de vender, de ter resultado e de faturar. Mas a gente lançou pensando no perpétuo. Quando eu falo lançar, é quando a gente abriu o produto. A gente lançou e quando a gente lançava e fazia picos, dava super certo. Mas o sustentar daquilo que a gente não estava sabendo como fazer dentro da estrutura que a gente estava usando, dentro da metodologia que a gente estava usando naquele momento. O nosso faturamento mês, assim, só no perpétuo, cara, era praticamente zero. A gente conseguia vender quando a gente fazia esse pico de lançamento. Aí a gente dava uma respirada, mas a nível de faturamento, assim, no Constante. perpétuo, cara, foi... Teve mês que a gente fez zero vendas. A gente estava seguindo um modelo completamente inviável para o nosso momento. Era uma metodologia... Cara, por mais louco que seja, eu tava pensando nisso essa semana, acho que o maior desafio era... Acho que a venda era o próprio desafio. Por mais que a gente tipo assim, por mais que a gente soubesse o vender em si, mas a gente tinha muito trabalho, às vezes falar com umas pessoas e o processo de venda parecia ser muito, muito longo, arrastado. No momento que a gente implementou a estrutura do Gui, a venda ficou muito, muito simples. Então era assim, tipo, cara, eu lembro da nossa primeira venda usando o formulário de aplicação. A pessoa preencheu o formulário, a gente falou, cara, legal, bom saber se tá interessado, tem alguma dúvida ou tá pronto? A pessoa, tô pronto, pique seu cartão. E foi assim, tipo, a gente trocou 2 palavras e vendeu, sabe? Tipo, nem cara, sei quem tipo, até hoje. O que aconteceu aqui, sabe? E assim, antes... Isso vindo de uns 6 meses de muita peleja, assim. Entendeu? Então, difícil. tipo... E pessoas que já me conhecem, já me seguiam, já sabiam que eu vendia e não comprava. E aí, no dia que a gente muda ali, porque o Gui o Gui falou, faz isso, isso e isso, eu fui e falei, tá, vamos, mas Parada ficou fluida, estranho assim, isso. Sabe? Botei a aplicação, primeira pessoa que aplicou, Lu, só manda essa mensagem, mandei. Só pergunta se vai ser Pix no cartão. Vai. E a pessoa foi, comprou. Aí eu falei, tipo assim, 6 meses ali, sufoco, de repente ficou super simples. E a mesma coisa com a call, a call estratégica. Cara, a gente fez em uma semana o que a gente não fazia em meses, sabe? Então, assim, e eu acho que a simplicidade do processo. Tipo, falar, cara, tira páginas de venda, tira 1000, que é isso que a gente estava fazendo. A gente estava num modelo que era 150 criativos, página de venda teste A e B, pelo menos 2, 3 mil reais em tráfego, e a gente
a gente nem conseguia executar. Chegou o momento que eu desisti mesmo de executar, o Pedro até fazia, eu não executava. E aí o Guilherme fala, cara, esquece isso tudo, só faz isso, isso, isso. E a gente foi à risca, isso, isso, isso. E, cara, foi o que eu falei, em 7 dias a gente fez 8 vendas. A gente não fazia isso em meses. E até a maneira de apresentar o produto, falar. Às vezes, antes era muito focado no produto, aquela coisa toda, e, cara, agora é a solução, né? Então, tipo assim, sou especialista nisso, te ajudo com isso, vamos. Então, tipo, eu acho que aqui que entra toda a facilidade da venda. Que era isso, ficou muito claro, cara, te ajudo com isso. Você precisa disso? Então, vambora. É isso, entendeu? Então, cara, ali é o que eu falo, né? Tipo, ali que foi onde verdadeiramente mudou, tipo, o nosso negócio, sabe? Tipo, porque até hoje a gente segue esse mesmo princípio. A gente só vai ajustando, porque as coisas vão mudando, aquela coisa, mas o princípio é o mesmo, sabe? E foi ali, quando a gente teve esse primeiro contato que acabou, sabe? Acabou uma barreira ali. Hoje a barreira são outras, assim, mas ficou mais fácil, sabe? Tipo, a venda. Atualizadíssimo, não sei, mas a gente já bateu 1 milhão. A gente já bateu 1 milhão, mas hoje acho que já tá em 1,50 milhão, alguma coisa assim. 1 milhão e alguma coisa assim, mas 1 milhão faturado, acumulado, desde que a gente começou com o Boss. Na primeira, na primeira semana. Cara, na verdade, a gente não, aqui, ao contrário, né? A gente não pagou pra acessar, mas a gente fez questão depois de pagar, porque eu fui trabalhar com o Gui, cara, eu lembro que logo, quando a gente teve esse mês, o nosso primeiro mês que a gente não vendia, eu fui almoçar com o Gui, eu falei, cara, eu quero pagar teu almoço, irmão. Tipo, era a maneira de poder pagar ele, mas, né? E logo em janeiro, foi em janeiro, né? A gente fez questão de entrar na mentoria. Falou, não. A gente começou a fazer a gente pulou dos 0 pros 15. E nunca mais fez abaixo disso por um tempo, assim, por um bom tempo. Por uns 6 meses a gente manteve ali. E aí eu falei, Pedro, a gente precisa... A gente queria acessar mais, sabe? Acessar mais o Gui, eu quero pagar ele pra isso, sabe? E o Gui sempre foi muito generoso de, cara, irmão, o que precisar, ele ajudava, coisava, falou, não, eu quero tá dentro, sabe? Então a gente meio que pagou já tava pago, tá ligado? A gente entrou na mentoria, tipo assim, cara, já tá pago, mas eu quero tá mais. E, cara, sempre que o Gui tem alguma coisa, a gente puder, a gente tá lá, tipo assim, pagando, porque, cara, volta antes de tu entrar, tá ligado? Então, tipo... Cara, o meu foi quando a gente fazia a mentoria com ele falou assim, eu era muito... Inconscientemente, eu era muito ansiosa com o que... Tá, legal, se eu fizer isso, mas vai acontecer isso se eu fizer isso. Aí uma vez ele falou, cara, resolve o problema quando o problema chegar. Aí aquilo fica na minha cabeça até hoje. E aí isso torna a gente muito mais executor, que é essencial pro processo. Porque ainda mais nós mulheres, que ficamos pensando, mas isso é muito agressivo, mas isso é muito sei lá, mas isso aí as pessoas vão achar isso. Quando ele me falou isso, eu lembro que a gente tava viajando, acho que a gente tava, sei lá, a gente começou a viajar pra caramba, e aí eu vi o problema na cabeça, aí ele falou isso, aí eu falei, cara, é isso, quando eu tiver esse problema eu penso nisso, por hora eu preciso fazer o que eu preciso fazer. E isso ajuda muito a gente, até hoje ajuda a gente, porque se deixar, a gente vai botando um monte de empecilho na frente que impede a gente de fazer o básico bem feito. Então, pra mim, foi isso. Não sei você. Cara, eu acompanho o Gui há muito tempo, né? E então aprendo com ele há muito tempo. Mas eu acho que o maior insight sempre que a gente tá num momento, às vezes, desafiador de venda, pô, estamos vendendo menos, um funil dá alguma coisa e você fica ali meio coisa, eu acho que a maneira do Gui pensar que é o maior insight, que é tipo assim, algumas aulas eu já vi o Gui fazendo isso, assim, cara, eu tenho um objetivo, meu objetivo é vender todo dia, aí ele vai de trás pra frente, tá, legal, pra eu vender todo dia, que eu preciso, cara, falar com tantas pessoas, tá, pra eu falar com essas pessoas eu preciso fazer isso, tipo, ele vai quebrando, assim, até a raiz da parada. Então, isso é uma coisa que eu acho que é o meu maior insight, que eu faço muito isso. Então, tipo, deu algum problema lá no fim, eu vou, cara, eu quero vender todo dia. Cara, preciso ofertar pra tantas pessoas, preciso conversar com tantas pessoas. Tá, como que eu gero essas pessoas? Tá, é esse funil. Então, o problema tá aqui. Então, entendeu? Então, eu acho que é o maior insight, que aí eu consigo olhar menos ansioso pro processo, que às vezes você quer mudar o funil inteiro, você quer desligar um criativo. Às vezes não, cara, é só botar mais dinheiro e fazer entrar mais gente. Então, acho que é a maneira de olhar pro processo que acho que é o maior insight, talvez. Na primeira semana que a gente conseguiu vender, e quando a gente mudou o modelo de venda, o processo de venda, e eu que tinha pavor de vender, a versão de vender assim, direta, aquela semana acho que eu sentei com 10 pessoas, talvez 15 pessoas, e eu vendi para 8. E eu falei, cara,
me bota numa call que eu vou vender. Eu só preciso botar na call. Botou na call, eu tô vendendo. E até hoje, às vezes, sempre tem altos e baixos de negócio. E aí, quando eu faço a call, eu falei, Pedro, é só me botar na call, cara. Então, você começa a ter mais domínio, mais intimidade do processo. Isso traz muita segurança. E, cara, e foi o que o Gui tava falando. Depois que você tem a segurança, acabou. A confiança acabou, sabe? Então, até hoje, o que mudou muito, né? O que me fez perceber muito mais do que o dinheiro é ter a confiança de que eu sei fazer o dinheiro, sabe? Então, assim, pra mim, na primeira semana foi batata. Pra mim foi isso. Foi nesse momento que a gente, cara, chegou e falou, vamos implementar isso? Vamos. E aí a gente, a gente tava 3, 4 meses batendo cabeça. Eu ia falar isso. Tipo assim, cara, nada acontecia. E em 15 dias a gente fez o que a gente não fez nesses 4 meses. E assim, é muito emblemático porque a gente tava com um filho de 1 ano. E teve momentos desses meses que a gente estava insistindo na nossa mentoria que a gente às vezes não tinha dinheiro para comprar leite. Então, assim, é muito emblemático. Eu falo na primeira semana porque a gente estava meses nessa, tipo, vai, não vai, vai, não vai. E a gente insistindo. Então, quando a gente pega ali um processo super simples e vende, e fala, cara, é só repetir isso que você vai vender todos os meses, você não depende de um criativo, você não, assim, depende entre aspas, né? Mas você não depende de muita coisa para fazer essa venda, cara, a vida mudou, sabe? Principalmente de quem vem do que a gente vem. Então, ele trabalhou a vida inteira, né? Mas ele veio da Inodê, daquela coisa do porta em porta, aquele esforço imenso. Eu, do corporativo, trabalho de 9 às 6 para fazer 3 mil reais. Então, quando a gente sai disso e tá insistindo em uma coisa, não tá dando certo, e eu até brinco com as meninas, não é da noite pro dia, mas às vezes parece que sabe? Cara, fica muito emblemático. Assim. E é legal que a gente vai receber a placa de 1 milhão e cara, o momento mais importante não é agora essa placa, foi justamente naquele momento, quando a gente pegou, mudou e aplicou, porque foi ali que permitiu a gente percorrer tudo isso até aqui, sabe? Então, pra mim é disparado foi o momento mais importante, essa virada aí de... É o que eu falo pra todo mundo, assim. A primeira parte é, cara, escolher o mentor não pelo resultado, mas pelo processo do resultado. Então, assim, eu sempre olhava pro Gui e falava, cara, ele faz o resultado, mas não só isso. O como eu quero aquele resultado, sabe? Ele não se mata, ele não... Assim, é simples, né? No início, ele não precisava de uma mega equipe, estrutura. Então, eu sempre olhava e enquanto o Gui tivesse essa estrutura, dentro do como que eu quero, eu queria o Gui, no caso, como meu mentor, então ele fazia o resultado como eu queria aquele resultado, e eu vou ficar com o Gui enquanto ele fizer o resultado da forma que eu quero aquele resultado. Então são 4 anos e eu nunca tive outro mentor, sabe? Eu nunca olhei pro lado, eu não sigo ninguém, não sei nem o que as pessoas estão fazendo, a gente só escuta o Gui há 4 anos. E eu acho que isso é um diferencial muito grande. Então a partir do momento que eu preciso de um mentor, eu vou olhar pro como ele teve aquele resultado, não pro resultado que ele teve em si. E segundo, eu vou seguir a risca que ele tá falando, sabe? Então, assim, basicamente é isso. Olhar mais pro como, menos pro resultado, e seguir a risca aquele único mentor, sabe? E eu acho que a parte mais importante para adicionar é exatamente isso, assim, porque acho que no digital a gente perde muito a noção um pouco da realidade, tipo assim, legal, quero fazer 100 mil para ontem, né? Tipo, as pessoas não respeitam o processo. Então, às vezes por exemplo, você entrou numa mentoria, aí vamos supor, bateu lá 10, só que aí você já quer no próximo mês fazer 30, 50, 100, tipo, e aí você não vai seguindo, aí você já quer a próxima mentoria, o próximo funil fica naquela busca que nunca acaba. E eu acho que o mais importante é isso, é tipo assim, cara, por exemplo, você tá com o mentor, tá te ensinando, você tem um processo, irmão, agora segue essa parada. Porque é isso, por exemplo, a gente tá com o Gui lá desde 2022, porque o Gui continuou crescendo nesse período, continuou melhorando esse processo, e tipo assim, hoje eu olho e falo assim, cara, o que o Gui, e desde sempre, né, o que eu faço hoje é a mesma coisa que o Gui faz, só que o Gui, ele faz há mais tempo, ele tem um pouco mais de estrutura, então assim, cara, se eu continuar fazendo e estruturando, tipo, construindo o mesmo caminho que ele construiu, eu vou chegar onde ele chegou, sabe? Então não faz sentido eu, legal, peguei isso aqui do Gui, agora o que eu posso pegar de outra pessoa? Aí você vai fazendo um monte de retalho, sabe? Então acho que o mais importante além de escolher um bom mentor, é você continuar, sabe? Continuar nesse processo, porque, cara, é isso, o Gui continua crescendo, continua investindo em crescimento, tá ligado? Cara, não faz sentido, a não ser que eu olhe e fale assim, cara, sei lá, eu quero fazer uma coisa completamente diferente, ok.
Mas não é o caso. Então, tipo assim, cara, tô aqui, sabe? Então a gente tá aí desde 2022, está 2025, esse tempo todo, cara, com Gui, sabe? Tipo, é óbvio, você às vezes, legal, olha uma coisa ou outra, mas tá, a nível de execução do meu negócio, cara, é o que o Gui tá fazendo, sacou? Então, acho que é isso, é o mais importante.